Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus. Amém? E essa noite nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Michele. Boa noite, Mi. Boa noite, Rô. A Michele, ela é 12, do Lucas e da Tainá, da equipe Avante. Amém? E você que está aí nos assistindo nesse momento, está aqui conectado conosco, eu te convido agora a você fechar seus olhos, a você colocar a mão no seu coração, para que eu possa estar orando com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor Deus venha de encontro com cada coração, cada vida, Deus, que está conectada conosco, cada vida, Deus, que se dispôs a estar aqui, Senhor, para receber essa palavra que será conduzida, Deus, pelo teu Espírito. Senhor Deus, estamos totalmente ao teu dispor, Deus, que o Senhor possa, Deus, fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Deus, que essa palavra venha de encontro com cada coração, trazendo transformação, trazendo, Senhor Deus, um novo sentido, trazendo, ó Deus, aquilo que teu Espírito precisa direcionar para cada um que está online aqui, conectados conosco.
Em nome de Jesus, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, hoje o tema dessa noite, nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias. E eu vou ler com você, que está no livro de Jeremias, capítulo 1. Está ali na partir do versículo 4, que diz assim: O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aqui em Jeremias, Deus ele fala com ele quando Deus ele escolhe Jeremias para ser profeta daquele povo onde não estava com os ouvidos voltados para o Senhor. E aqui nós falamos sobre o chamado de Jeremias. É interessante esse livro onde Jeremias ele é desafiado para ser boca de Deus. E essa noite nós estamos aqui para falar sobre o chamado. E a Michele está aqui para compartilhar aquilo que Deus ele fez, o chamado que Deus ele tem sobre a vida dela. Amém? Que essa noite você possa estar conectado conosco para receber aquilo que Deus ele tem para falar sobre você, falar sobre o teu coração. Amém? Esse texto você se identifica muito, né, com Jeremias? Me identifico. Porque antes de vir para Campinas, eu morava em Minas, né? E com 12 anos de idade, eu já ia na Nossa Terra de Minas Gerais. E lá, uma vez, uma senhora, eu estava num evento de jovens, ela pegou na minha mão e falou para mim, ela orou comigo e falou: olha, Michele, ela chama Dona Conceição. Ela falou: olha, Michele, eu quero que você lembre de uma palavra, e isso eu quero que você leve para o resto da sua vida. O que Deus fez para você, o que Deus vai fazer para você, através de você é muito grande. Através da sua vida, você vai alcançar milhões de pessoas. Isso ela falou para mim quando eu tinha 12 anos de idade. Amém. E Deus ele tem uma promessa, ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Todos nós temos um chamado. Jeremias ali naquele primeiro momento quando Deus ele falou com Jeremias, ele falou para ele: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então cada um de nós, Deus escolheu cada um de nós para cumprir aquilo que tem sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos passar. E nós precisamos ver aquilo que Deus ele tem para nós. Ali de Jeremias, ele teve um momento onde ele questiona Deus. Ele fala assim: Senhor, aqui ele fala assim, eu nem sei como falar. Então muitas vezes nós nos sentimos incapazes quando Deus ele traz e fala de uma promessa sobre as nossas vidas. Quando você recebeu, você ainda era muito nova, quando essa mulher falou com você. Naquele primeiro momento, o que você pensou? Você lembra o que você pensou naquele momento? Eu levei doida, porque eu não queria nada com nada, eu não era batizada ainda. E eu lembro que quando ela falou isso, eu falei: é doidona, né? Não acreditei. E aí eu recebi um convite, já com 12 anos, para mim ir para o Revisão de Vidas. E na época eu fui e tal. Eu falei, engraçado que eu pensei assim: nossa, eu vou ser crente, é só não fazer as coisas do mundo. Eu pensei, inocente, né? Falei, não, é só não fazer. Eu falei, eu vou ser crente, vou fazer e já era. Vou abrir mão do que eu preciso abrir e vou continuar servindo a Deus. Só que não, né? E a gente tem uma luta, né? Uma batalha que nós precisamos enfrentar. Jeremias ele sabia que Deus estava com ele ali todo momento. E aí Deus ele fala para quê? Para que ele não tenha medo. Que o Deus estava com ele. Deus estaria conduzindo ele no meio ali daquelas nações, para ser boca dele no meio daquele povo. Né? Então, por muitas das vezes, diante dos desafios que vai surgindo no decorrer da nossa vida, nós precisamos estar totalmente envolvidos, estar atento àquilo que o Senhor está nos falando. E o nosso chamado nós vamos identificar quando nós tivermos intimidade com Deus, quando nós buscarmos intimidade com Ele. E Deus ele vai trazendo isso ao nosso coração. As dúvidas elas vão surgir, as incertezas, os medos, mas que isso não venha nos parar, não venha nos paralisar diante da promessa, diante do propósito que Deus tem sobre nós. E conta para nós um pouquinho, quando você, ainda ali na sua infância, como foi ali, o começo ali da sua vida?
Meu pai sempre foi alcoólatra, né? Minha mãe tem problema de cabeça e a gente sempre viveu muita dificuldade quando a gente era mais pequeno. E eu lembro com 6 anos de idade a gente foi para uma célula. Eu, minhas irmãs, eu sei que é célula porque a moça ia em casa, explicava para minha mãe. E a gente estava na célula para comer, porque a gente passava muita necessidade. Então ela sempre fazia o lanchinho, né? Por isso que eu falo que célula tem que ter lanchinho, viu, gente? E aí ela fazia o lanchinho e a gente ia, comia e voltava. Então desde pequena a gente estava no caminho do Senhor, mas a gente não tinha entendimento, né? Então com 6 anos a gente ia nessa célula e voltava. Meu pai e minha mãe sempre bebeu muito. Com 12 anos eu voltei, né? Eu estava em Minas e aí meu pai, a gente morava no sítio, a gente veio para a cidade, eu lembro disso, e com 12 anos já comecei a trabalhar, comecei a olhar o meu sobrinho, ele tinha 2 aninhos, eu queria ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, e sempre trabalhando e fazendo, e meu pai e minha mãe alcoólatra, bebendo bastante, isso me frustrava muito as minhas irmãs, e aí foi onde que eu comecei a ir para a igreja, né? Quando eu recebi essa profecia dessa mulher falando para mim que eu ia alcançar milhões de pessoas, eu sempre me achei, né? Eu falei, nossa, eu não, eu sempre falei, nossa, pode ser todas as pessoas, menos eu. Vim de família humilde, sou muito pobre, meus pais não têm condições, eu sempre me boicotava nisso. E foi com 12 anos, ela me falou, e aí o pessoal ficou em cima de mim para ir para revisão de vidas, aí eu fui, né? Com 12 anos fui para revisão de vidas. Com 15 anos, servi a Deus, estava junto com o pessoal, tudo. Com 15 anos, meus pais foram embora. Simplesmente, num dia, meu irmão, eu estava estudando, meu pai também estava. Meu irmão também estava estudando. E aí, um dia, eu cheguei à tarde em casa, meu pai falou que ia embora. Eu dei risada aí do dia, eu falei, é doido, né? É mentira, né? Eu não acreditei. E ele falou, olha, eu tô indo buscar, porque minha mãe já estava com meu avô não estava bem. Ele falou, tô indo lá para a cidade da sua avó, buscar sua mãe, e eu não volto mais. E a gente falou, eu tinha 15, meu irmão tinha 14, a gente achou loucura, mas a gente não acreditou. Falou, ele tá falando, né? Mas ele vai voltar. E ele não voltou. Isso passou um ano, né? Nesse um ano, eu comecei a trabalhar com uma senhora à noite, e eu me desviei da presença de Deus, porque eu falava, se Deus não cuidou de mim quando meus pais foram embora, por que ele vai cuidar de mim agora? Então, eu me senti muito abandonada por Deus, pelas pessoas. Eu abri mão mesmo de Deus. Falei, eu não quero servir esse Deus é muito ruim comigo. E muitas pessoas, diante da sua história de vida, porque sempre nós contamos aqui aquilo que cada um viveu, trazendo ali a sua infância, as dificuldades, e todos nós passamos por dificuldades. Família que não tem estrutura, pais, casamentos destruídos, onde tem muita bebida, droga. Então, cada um aqui que já viveu e sabe da sua história. Então, todos nós passamos por isso. Mas nós sempre queremos melhorar e buscar algo novo em Deus, para que essa história ela não venha se repetir. A Michelle começou então contando que ela conheceu Jesus muito cedo, né? Muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade de conhecer Jesus muito cedo, mas às vezes também, mesmo conhecendo, acabam se desviando, né? Por situações, por circunstâncias ou por decisões tomadas aonde leva para outros caminhos. Mi, quando você teve esse seu primeiro contato com Deus, quando você foi a primeira momento onde você conheceu a Jesus, foi na célula, né, que você ia por conta de uma dificuldade que vocês tinham. Nessa sua primeira trajetória da sua vida, em algum momento você refletia sobre aquilo que você estava vivendo, sobre de repente você receber essa profecia, ou não, você de repente não parava para imaginar por ser ainda muito nova? Então, é engraçado que quando eu ia nessa célula, eu tinha 6 anos. E sempre tinha um louvor que tocava muito nessa célula, eu não esqueço, é muito antigo. Fala, sabe, filho. E isso mexia comigo. E eu não sabia por que mexia, porque você é muito nova, você não tem entendimento. Só que fala na Bíblia que ensina seu filho no caminho que se deve andar, que Deus, ele cuida. E realmente é verdade, porque quando eu e minhas irmãs, a gente era muito novinho, né? Eu tinha 6 anos, eu sou a mais nova lá de casa, e eu ouvia esse louvor. E quando eu me desviei mesmo, com 15 anos eu me desviei, aí Deus começou a falar muito comigo através desse louvor. E eu falava, meu Deus, como que o Senhor pode me amar ainda? Eu me sentia suja, né? Não me sentia digna de voltar para Deus. E eu não tinha entendimento com 12 anos, mas engraçado que com 15 anos eu tive.
Foi onde que eu desviei. E eu comecei a ver. E as pessoas iam falar de Jesus para mim, eu falava assim, eu não quero saber, porque eu vou para o inferno. Eu sei que eu vou para o inferno. Eu não preciso de você falar, porque eu sei para onde que eu vou. E essa era a minha resposta. E muitas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor. Assim como eu falei, por situações, por decisões, que foi tomando aí outro rumo, outros caminhos. Aqui Jeremias teve um momento onde Jeremias ele fala assim que ele não sabia nem falar, onde ele fala que ele se sentia incapaz de ser escolhido como profeta, para ser boca de Deus no meio daquele povo que não dava ouvidos ao Senhor. E quando você recebeu essa profecia, naquele momento ali você ser muito pequena, isso voltou a se repetir? Alguém falou para você de novo desse propósito que Deus tinha sobre a sua vida? Voltou. Falei, Deus, não desiste mesmo, porque voltou. E aí eu fiquei uns 2 anos na Assembleia, e uma mulher falou para mim, olha, não desiste do seu chamado, porque Deus ele tem promessa muito grande na sua vida. E eu nunca acreditei, né? Eu falei, Deus, o Senhor está brincando comigo, porque eu me achava incapaz, né? E uma vez eu fui na quadrangular, e eu estava sentada, eu e um amigo meu, e chegou um senhor, e ele olhou para mim e falou assim, olha, lê Daniel, o último capítulo de Daniel. E eu comecei a ler. E o último capítulo de Daniel, no último versículo mesmo, fala assim, não desiste, vai até o final, porque Deus está com você. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa. Ele falou para mim, olha, lê isso e não desiste, porque o que Deus tem para você, às vezes uma pessoa que está do teu lado não vai alcançar, mas você vai alcançar. E isso mexeu muito comigo. Amém. E qual que é o chamado? O que Deus ele tem falado ao teu coração? O que Deus ele tem te direcionado, talvez usando pessoas para falar com você? E muitas das vezes nós não damos atenção. Nós questionamos, nós falamos para Deus, não, Deus, eu sou incapaz de cumprir aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Mas Deus ele te convida aqui essa noite para te falar que você foi escolhida, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E que Deus ele tem uma promessa, Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um chamado para as nossas vidas. Mas assim como eu falei, esse chamado, para que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então que você possa ter intimidade com Deus, que você, eu não sei aquilo que você tem vivido, eu não sei qual situação da sua vida você está, não sei se hoje você está nos caminhos do Senhor, ou talvez hoje você não esteja, mas que você possa ter a certeza o quanto o Senhor ele te ama, o quanto o Senhor ele busca esses filhos que muitas das vezes se sentem incapazes, mas assim como Jeremias, Deus o capacitou. Mas nós precisamos estar com o coração aberto, um coração totalmente entregue, para que Deus ele possa agir sobre nós. Omi, depois que você então saiu, os seus pais foram embora, e como que foi essa outra fase da sua vida? Foi uma tristeza. Porque eles foram embora, eu fiquei 1 ano, né? A gente teve que se virar, trabalhar e pôr comida dentro de casa, a gente não sabia como fazia. Engraçado que eu falava, meu Deus do céu, fiquei 1 ano com o sapato rasgado, ia pra escola, o pessoal ficava me zoando. Então a gente sofreu muita humilhação com meu irmão. Mas graças a Deus é bom o tempo todo, né? E mesmo assim, Deus não desistiu da gente. Mesmo eu virando as costas, fazendo bico para Deus, o pastor Renato falou que eu sou uma mula de Balaão. Essa época eu fui mesmo uma mula, porque eu virei as costas para Deus. Falei, eu não quero mais ir para a igreja, porque o Senhor virou as costas para mim. E foi muito difícil, porque a gente não sabia cuidar de uma casa. Pensa, eu 15, meu irmão com 14 anos, a gente não sabia como fazer, mas nós conseguimos, graças a Deus. Amém. E aí depois dessa fase onde vocês tiveram que tomar conta, teve um momento onde a sua vida ela ia começar a tomar um novo rumo. Aí que entra, que Deus é fiel, né? E eu sempre tive vontade de sair de Minas, eu falava para minhas irmãs, né? Falava, não, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Engraçado que quando eu recebi essa profecia e eu fui para revisão de vidas, eu virei crente. E eu estava firme mesmo. Uma vez, estava eu e minhas irmãs, eu sou a mais nova. Eu tenho eu e tem meu irmão é mais novo que eu, mas das meninas eu sou a mais nova. E eu cheguei e comecei a falar de Jesus, porque eu sou muito... Quando eu estou numa coisa, eu estou de verdade. Eu fui para revisão de vidas, eu virei crente, estava fervorosa. E eu comecei a falar de Jesus para minha irmã. Comecei a isso. Ela olhou e falou assim, nossa, você parece uma pastora. Eu falei, é isso, e é isso que Deus faz. E aí, eu fiquei com isso no meu coração, quando a minha irmã falou isso para mim. E aí a gente ficou sozinho, morando 1 ano, eu e meu irmão. E aí eu
fiquei muito ruim, muito doente. Eu estava olhando uma senhora que dava um trabalho que só Deus sabe, e eu olhando essa véia, e eu com febre, morrendo de dor. Deu 8 horas da manhã, eu nem fui para a escola. Eu falei, olha, eu preciso ir na minha casa porque eu estou muito mal. Ela falou, não, Michele, pode ir. Eu falei, tá bom. E eu fui, porque eu estava com passei a noite inteira acordada, com muita febre. E eu me sentia muito sozinha, porque meus pais não estavam lá, eu morava sozinha. Eu estava me sentindo cocô do mosquito. Falei, Deus, olha, hoje o senhor tem que me pegar no colo, porque eu não aguento mais. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma tia nossa, que era vizinha. Ela chegou em mim e falou, olha, Michele, tem uma senhora, isso era umas 8, 9 horas da manhã. Tem uma senhora que quer levar uma pessoa para Campinas para trabalhar com ela, para ficar lá com ela, porque ela precisa de alguém que ajude ela. Eu nem sabia o que era, eu só perguntei se era crente. Ela falou, eu falei, então é eu, tô indo. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu estava muito ruim de gripe, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tomei banho, eu fui na minha escola, peguei já todos os certificados, tudo de escola, eu estava no primeiro ano. Conversei com a direção, falei, olha, eu estou indo embora, eu vou para Campinas e tal, e resolvi o que tinha de resolver. À tarde eu conversei com ela, falei, olha, eu quero ir, eu quero uma nova oportunidade. A única coisa que eu falei para ela, eu não quero parar de estudar. Ela falou, não, Michele, você vai estudar, você não vai parar o seu processo de estudo. Eu falei, então tá bom. Isso aconteceu de manhã, 6 horas da tarde, eu estava vindo para Campinas com ela. Então foi uma decisão que ia mudar totalmente ali sua história, né? E decisões precisavam ser tomadas. E naquele momento ali você pensou, de repente você olhou para trás, viu ali a sua família, a situação, ou não? Você falou, não, eu vou viver essa fase nova da minha vida. Não pensei em nada. Eu pensei que não, mas eu estava muito angustiada com a minha família, porque eles viraram as costas para mim e para o meu irmão, então eu fiquei com ranço, né? Eu nem estava aí. Falei, não, vou viver minha vida e já era. É isso que eu estava pensando. Não estava, não. Fui feliz. E me fala pra gente, como que foi? Como que era o relacionamento entre sua mãe, você, seu pai? Era muito conturbado, né? Porque como meu pai bebia muito, a gente não tinha relacionamento saudável, né? Meu pai, quando a gente era mais novo, ele já tentou abusar de mim, das minhas irmãs. Minha mãe, tadinha, sempre tem problema de cabeça até hoje. Então, assim, era muito conturbado dentro da minha casa, né? Então, uma vez eu lembro que meu pai me deu um tapa na cara por nada, porque eu fui acordar ele para ele levantar para almoçar. Então, sempre foi muito conturbado. E muitas famílias acontecem, né? Essa questão do âmbito familiar ser muito difícil. E nós buscamos o quê? Uma nova, fazer com que isso seja diferente. A gente tenha novas decisões, novas escolhas que nos levem para caminhos diferentes. Então, naquele momento ali onde você decidiu vir embora para Campinas, foi onde a sua vida começou a ter uma nova história. Foi. Fiquei 5 anos morando com essa senhora. Foi fácil? Não, de jeito nenhum, foi difícil. Porque eu também sou uma pessoa muito difícil, mas ela me ensinou muita coisa, ela, né, quando eu precisei, ela me ajudou muito, né, não tenho o que falar, porque se não fosse ela, hoje eu não sei o que seria de mim lá em Minas. Então, assim, eu agradeço muito a vida dessa pessoa. Ela me trouxe, fiquei 5 anos morando com ela, não deu mais certo, fui morar com outra amiga minha, né, que já era da igreja, fiquei 3 anos morando com essa amiga minha. E aí, quando foi que você voltou? Nesse tempo, você já não estava mais na igreja? Então, quando eu estava com essa pessoa, 5 anos, que essa senhora que me trouxe de Minas, eu fui para Quadrangular. Fiquei 4 anos lá, aí não deu mais certo, aconteceu uma confusão lá, eu saí. Aí quando eu saí da casa dessa senhora, eu já estava desviada, estava para as baladas da vida. E aí, como foi essa fase sua quando você estava aí nas baladas da vida? Então, assim, a balada era boa, mas assim, eu me sentia muito sozinha ainda, né? Porque o mundo é gostoso, né? O mundo é muito atrativo. E nossa, o meu sonho era ir num barzinho que tinha coisa de madeira. Eu fui e fiquei por lá. E aí eu me desviei mesmo. Eu fui, ia pra balada, pro barzinho, mas eu me sentia muito sozinha ainda. Eu falava, meu Deus, eu tô num lugar que eu queria estar, com as pessoas que eu queria estar. E por que eu tô me sentindo assim, angustiada, chateada? Eu não sabia. Mas mesmo diante de você já ter conhecido a Jesus, de você conhecer a palavra, você não conseguia identificar esse vazio que você sentia? Não, porque é engraçado, porque quando você se desvia dos caminhos do Senhor, parece que você fica cego. As pessoas vêm falar com você, você não dá muito ouvido. Você fala, nossa, que legal. Você não dá muito ouvido. Eu falava para as pessoas assim, eu sei para onde eu vou para o inferno. Então, assim, não me enche o saco. Eu tinha essa convicção. Eu falava, se Jesus voltar hoje, eu vou direitinho. Não tem nem a parada na catraca, eu vou direto para o inferno. Eu tinha essa convicção dentro de mim. Eu falava, Deus, eu sei para onde eu vou. E eu me sentia fraca, porque eu precisava de ajuda.
E mesmo sabendo, tendo isso dentro de você, que você iria para o inferno, você, em nenhum momento, você pensava em mudar ou, de repente, voltar para Jesus? Não, porque eu estava confortável onde eu estava, né? E eu falava isso, eu sei para onde eu vou. Engraçado que quando a gente vai falar de Jesus, para as pessoas que já conhecem Jesus, é a mesma coisa. Eu me identifico muito, falo assim, eu sei, eu conheço a palavra. Você conhece, mas você está cego, você não consegue sair dali. Você precisa mesmo de alguém que pega na sua mão e te levanta e fala assim, olha, eu estou aqui, eu estou com você. E quando que você, quando que essa mudança ela veio? Quando você estava ali no mundo, estava indo para as baladas? Qual foi o momento que você falou assim, não, eu preciso mudar, eu preciso que algo novo aconteça na minha vida? Engraçado que eu ia para a balada, mas eu ia para a igreja também. É aquele em cima do muro. Porque eu falava assim, eu vou lá pagar meu voto com Deus. Só que eu nunca fiquei firme. Uma vez eu fui para Nazareno, né? Foi uma amiga minha, me levou, eu estava muito chateada. E eu fui. E eu lembro que eu estava na última fileira, e isso me marcou muito. E estava uma cantora lá. Nem sei quem que é a cantora, mas Deus usou ela muito na minha vida. E ela estava cantando lá. Quando veio, eu estou chorando 1 litro lá, essa moça veio e me abraça. Aí eu lembro que ela ficou cheia de catarro, porque tanto que eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, eu estava me sentindo muito mal. E aí, esse dia eu senti muita presença de Deus, um cuidado de Deus muito grande. Mesmo assim, eu não voltei para Deus, eu fiquei na balada. Eu fui para a igreja, fui, aquele dia foi bom, maravilhoso, mas eu voltei pro porco de novo, pro lixo. E me lambuzei de novo na balada, voltei. E quando Deus falou muito comigo mesmo, eu fui numa festa que chama Velório do Carneiro, lá em Minas, em Alfenas. E eu estava lá, eu e uma amiga minha, e eu bebi muito esse dia, bebi demais, fiquei loucona. E eu perdi um monte de coisa. Eu perdi uma bolsa, eu perdi um pingente de ouro que eu ganhei de uma pessoa que era importante para mim, perdi um monte de coisa. E eu lembro que eu cheguei, eu me diverti muito esse dia, tá? Não foi uma coisa assim que eu não me diverti, eu me diverti muito. E eu cheguei assim, era 3, 4 horas da manhã, eu deitei no colchão, eu abaixei, eu falei, o que eu estou fazendo? Aí eu comecei a chorar. Falei, Deus, me perdoa, o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou indo? Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Foi muito doido. Eu comecei, mas mesmo assim eu não fui para a igreja diretão não, viu? Porque a gente precisa de ajuda. E muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas não conhecem, mesmo muitas vezes conhecendo a palavra, conhecendo aquilo que Deus ele faz, mas assim como a Michelle falou, ela não tinha forças para voltar, ela não conseguia voltar. E muitas pessoas, de repente, estejam se conectando, né, de ter vivido esse tempo, ou talvez você esteja vivendo esse tempo, vivendo aí os prazeres do mundo. São prazeres momentâneos, porque quando nós chegamos em casa, quando nós colocamos ali nossa cabeça no travesseiro, nós sabemos que aquele vazio, ele não está sendo preenchido. Porque nós sabemos o que preenche, de tudo aquilo que nos falta, é o Espírito Santo. Mi, e depois desse momento, o que você viveu, que você se posicionou e falou assim, não, eu preciso voltar? Uma vez, foi no sábado, né? Na sexta-feira, a menina que morava comigo, ela era da Sara também, a Franciele. E ela chegou sexta-feira em casa, chorando assim, falando, nossa, eu fui numa igreja e uau, Deus falou comigo no TPM de mulheres e tal. Eu só fiquei assim na cara dela, né? Ela falou, Michelle, sábado tem arena e vamos, e nossa. Eu falei, eu não vou não, sábado eu tenho compromisso. Ela falou, onde você vai? Eu falei assim, eu vou no barzinho com as meninas. Ela falou, não, vamos, não sei o quê. Ela ficou me enchendo o meu saco, eu falei assim, olha, tá bom, se eu for e não gostar, você vai me dar R$10. E se eu for gostar, eu te dou R$10. Até hoje eu estou devendo ela, porque eu não paguei ela ainda. Então vai chegar um momento que nós precisamos nos posicionar. Precisamos o quê? Estar totalmente voltados e falar, não, Deus, eu preciso de uma transformação. Isso não vai acontecer se nós não decidirmos para que isso venha acontecer. Então nós precisamos nos posicionar para que Deus ele venha e ele comece a trazer essa transformação. Nós precisamos estar com o coração aberto para deixar o Espírito Santo de Deus agir, deixar Deus ele trabalhar. Chegamos ali, talvez, em muitos momentos, cheios de medos, de inseguranças. Muitas coisas precisam ser tratadas. Mas cabe a nós dar esse primeiro passo. Dar esse primeiro passo para que Deus ele venha, ele comece a fazer aquilo que ele precisa. E quando foi que você se decidiu
você, não, agora eu preciso voltar, eu não aguento mais ficar na situação que eu estou e eu preciso me posicionar e voltar para Deus? Esse dia que a gente foi no Arena Jovem, estava um momento muito assim, muito mesmo assim, sentindo a presença de Deus. Engraçado que eu já tinha ido na Sara Nossa Terra e eu falei, eu não volto mais para essa igreja, né? Me frustrei, não quero mais e tal. E quando a Sara era aqui nas Amoreiras, eu fui uma vez, eu odiei. Falei, povo louco, eu tô fora. Foi no Arena Jovem. E aí quando eu fui com a Fran, de novo, né? Que ela falou, eu fui. E tava um momento muito assim, espiritual. E eu cheguei, o pastor Renato estava pregando, eu não esqueço disso. E eu estava lá no fundo. E aí foi um momento de ministração. O pastor Renato veio direitinho. E começou a falar. Eu chorei 1 litro de água lá. Meu olho ficou no chão, tanto que eu chorei. E Deus falou muito comigo ali, muito mesmo. E aí veio o convite para o Revisão de Vidas. Eu fiquei 1 mês na Sara e veio o convite para o Revisão de Vidas. Nós já falamos aqui várias vezes sobre o Revisão. De repente você não está nos assistindo pela primeira vez. Nossa Revisão de Vidas é um encontro com Deus, onde nós vivemos assim dias sobrenaturais na presença dele. Então, quando você recebeu esse convite, você estava disposta a viver algo novo? Na verdade, não, porque eu era, né? Estou mudando. Eu era muito orgulhosa. Então, quando veio esse convite, foi a Fatinha que veio doidona me convidar. Eu falei assim, eu vou, né? Eu já sei o que é. Ô, bicho orgulhoso. Nossa, eu falei, eu já sei o que é mesmo, eu vou só para cumprir tabela. Eu já sei o que é, então eu vou. Foi isso que eu pensei a princípio. Crente desviado é muito teimoso, né? Ele é uma mula de balanço. E aí você, de repente, recebeu esse convite, foi. E como que foi essa revisão de vidas para você? Foi maravilhoso, foi tremendo. Deus falou muito comigo mesmo, assim, que eu falei, misericórdia, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Deus, cata na curva, porque assim, eu fui mesmo fechada, eu fui orgulhosa mesmo, eu falei, não, eu já passei por várias igrejas, eu já passei por revisão de vidas, eu já sei o que é, e chegou lá, eu não sabia era nada, Deus fez tudo novo. E você estava ali com o coração totalmente disposto para que Deus ele fizesse. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para Deus ele trazer, fazer, transformar, curar. E esse encontro para você, ele significou muito? Muito. Foi ali que eu comecei a saber realmente o que era o meu chamado. Quando aquela mulher falou para mim assim, Michele, você vai alcançar milhões de pessoas, eu não acreditei nela. Eu falei, eu não acredito nisso, porque eu sou pobre, eu sou feia, eu moro longe, né? Eu falava, não nasci para dar certo. E no Revisão de Vidas, Deus está me trabalhando até hoje, mas no Revisão de Vidas, assim, foi a linha como fala? Foi um divisor de águas mesmo, assim, para Deus começar a trabalhar na minha vida. E você se permitiu a esse processo, né, de que Deus ele venha a trabalhar? Até hoje, estou permitindo, porque não é fácil, não. E aí, depois desse Revisão de Vidas, como que foi sua trajetória? Foi difícil, porque assim, não é porque você passou na Revisão de Vidas que você vai para a glória. Podia, mas não é não. Porque é difícil, né? Você tem muito, como fala, muito, o mundo é bom, o mundo é gostoso, e aí você começa. Eu fui uma pessoa que depois que eu passei por Revisão de Vidas, eu me posicionei, eu falei, não, agora eu quero, né? Fui, resgatei várias pessoas, trouxe várias pessoas para a igreja, mas chegou uma época que eu falei, não, não quero mais isso, não é isso que eu quero. Eu comecei a entrar em contradição do que eu estava vivendo. Eu falei, Deus, eu não nasci para isso, eu não quero mais isso, não, esse não é meu chamado. Mas por que você tinha esses argumentos que não era? Se você passou, se você começou a fazer, começou a viver, recebeu essa promessa novamente, e aí, o que te levou de repente a pensar? Porque aqui na palavra Jeremias ele fala para Deus, né, que eu não sei falar. De repente Jeremias não se sentia capaz de ser profeta ali naquela nação. Você recebendo essa profecia, o que te levou a falar não é para mim? A gente começa a olhar muito para o lado, né? A gente começa a se frustrar muito com pessoas, né? Pessoas não são fáceis, eu não sou fácil. E aí eu comecei a trazer muita gente para a igreja, mas quando você começa a trazer muitas pessoas para a igreja, as pessoas também vão te decepcionar. Provérbios 23 fala que pessoas nos decepcionam, homens nos abandonam, mas Deus nunca nos abandona. E eu comecei a olhar para homens, né? Muitas vezes eu trazia muita gente, fazia muita graça também para chamar a atenção dos pastores. E para satisfazer aquilo que estava dentro de mim, né? Eu falei, eu não sou boa no mundo, mas eu vou ser boa dentro da igreja. E não é isso que Deus queria de mim. Deus ele quer
que nós possamos estar dispostos para que Ele faça. Que nós possamos ser instrumentos na mão dEle. Mas nós temos que diminuir todos os dias para que Ele cresça sobre as nossas vidas. E vai surgir de situações onde nós vamos ter medo. Você sentiu muito medo nessa trajetória? Muito medo mesmo. Pensei em desistir, pensei em voltar para o mundo, mas crente é tão sem vergonha que não serve nem para pecar de novo, porque você vai pecar, você vai pular e fala, não posso, porque aí você começa a ter temor de Deus. Mas eu me senti muito insegura, com muito medo, foi onde que eu abri mesmo mão do meu ministério. Eu fiquei 2, 3 anos sem célula, sem nada. E de repente hoje você aqui recebeu esse desafio de estar aqui no Conexão compartilhando com as pessoas que estão em casa. Talvez muitas pessoas estejam se conectando com a sua história. Já viveu o quê? De ter recebido essa promessa, recebido essa profecia de Deus e ter tomado outro rumo. Não, eu não quero, né, viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero tomar um outro rumo. Você analisando tudo isso diante desse desafio, de você falar sobre chamado. O que Deus ele falou ao teu coração nesse primeiro momento? Eu me senti muito amada por Deus, mesmo eu abrindo mão de tudo. Os pastores, pastor Renato, pastora Rúbia, eles começaram a me trazer mais próximo e me mostrar o meu valor. E você analisando isso hoje, para que as pessoas possam entender aonde a Michelle estava. A Michelle ela veio de uma família humilde, uma família onde não tinha estrutura, onde passou por muitas dificuldades. E aí depois você recebeu um desafio para vir para Campinas, onde sua vida estaria tomando outro rumo, se desviou da presença de Deus novamente, voltou. E hoje, como que você traz essa análise de tudo aquilo que você viveu e você fala assim, não, hoje esse é meu chamado, esse é meu lugar? É engraçado você falar isso, porque eu me sentia igual aquela palavra de sábado, a pior da mesa. Eu me sentia um cocô do mosquito, literalmente, porque eu não me sentia capaz de nada. Uma pessoa que veio de um ambiente que não tinha estrutura nenhuma, meus pais têm problema, mas eu creio no Deus do impossível, que pode restaurar, que pode curar. Então eu não me sentia capaz mesmo. Eu falava, meu Deus, quem sou eu? E Deus me mostrou o contrário, né? Me colocou pessoas para me mostrar o que eu tenho valor, né? Hoje eu tenho uma célula, né? Ela é online por enquanto, mas eu quero abrir presencial. Os meus pastores, Tainá e Lucas, me acompanham também. Mas eu sou muito grata pela vida da pastora Rúbia e do pastor Renato, porque eles não desistiram de mim, né? E eu falei aqui que eu não tinha forças para continuar. E realmente eu não tinha mesmo. E se não fosse um líder para pegar na minha mão, me mostrar, me direcionar, falar, olha, Michelle, é assim, Michelle não é desse jeito, eu não sei o que seria de mim. Muitas vezes, faz 6 anos que eu estou na Sara, muitas vezes eu já pensei em desistir, já olhei para trás várias vezes. E Deus sempre usando a pastora Rúbia para falar, não desiste, você não está sozinha, eu estou com você, o pastor Renato, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo bocuda, mesmo eu batendo de frente, mesmo assim, ele sempre cuidou de mim. Amém. Então as dificuldades vão surgir. Vai ter situações nas nossas vidas onde nós vamos tirar os nossos olhos de Jesus, onde nós vamos olhar assim para o lado, olhar para as pessoas, mas nós precisamos permanecer, mesmo diante das dificuldades. Aquela promessa que Deus ele tem falado ao teu coração, de repente Deus tem colocado pessoas na sua vida, não abra mão, que você possa permanecer, que talvez você não conseguindo ver muitas vezes, mas não duvide daquilo que Deus ele pode fazer. Assim como a Michelle falou, nós temos um Deus que ele pode todas as coisas. Um Deus que talvez para a gente é impossível, mas para ele não. Ele vem, ele faz. Mas nós precisamos estar dispostos, abrir o nosso coração para que nós possamos receber aquilo que Deus ele tem para fazer. Mi, para que a gente então, para nós possamos finalizar essa conexão. Você fazendo uma análise, quem era a Michelle e como que a Michelle é hoje? Antes eu era uma pessoa muito deprimida, depressiva, né? Eu não me sentia nada. E hoje eu sou uma pessoa que está recomeçando, né? A Bispa Priscila, ela está falando muito nas lives dela que para a gente crescer, a gente tem que aprender a recomeçar e começar do zero, se preciso for, e reaprender. Hoje eu estou reaprendendo a ser líder, reaprendendo a ser pessoa, reaprendendo a ter caráter de novo. Não é vergonha falar que você está reaprendendo uma coisa, eu estou reaprendendo. Isso graças
o pastor Renato e a pastora Ruba, que tem me ajudado muito. E assim, não só eles, né? Tem a Tainá, tem o Lucas, tem você, tem o seu esposo. Me ajuda muito em oração. Então, assim, se você abrir mão do seu chamado, não desiste dele, porque Deus é Deus que pode todas as coisas. Amém. Deus, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós possamos imaginar. Amém? Bom, então que essa noite, essa conexão, ele possa ter falado ao teu coração. Para que você possa receber essa promessa que Deus tem sobre a sua vida. Que você não desista dos seus sonhos. Talvez vai acontecer tantas situações difíceis que vai querer te parar. Mas que você possa permanecer, possa colocar teus olhos em Jesus e falar: Deus, eu não sei como fazer. Deus, assim como a Michele falou, não você sentir vergonha, mas você ter um coração humilde. Um coração que você possa reconhecer, não ter orgulho de reconhecer que precisa de ajuda, que tem suas limitações, que tem sim, porque todos nós temos limitações, falhas, defeitos. Quem somos nós? Mas nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que Ele faz sim tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos estar disposto. Assim como a promessa que Deus ele teve ali sobre a vida de Jeremias, para que ele fosse profeta. Jeremias ele teve medo, sim. Jeremias ele se sentiu incapaz, mas Deus ele capacitou Jeremias. Deus estava com ele o tempo todo. Então que você possa ter essa certeza no teu coração, que o Senhor está com você, independente de onde você estiver, do momento que você esteja vivendo, que você possa voltar teu coração para Ele, que você possa ter um nível de intimidade com o Senhor, que você possa buscá-lo verdadeiramente. De repente você fala: mas eu não sei como começar. Deus ele vai te ajudar nesse começo. Deus ele vai ajudar você nesse processo. Mas muitas das vezes nós voltamos para o Senhor no meio das nossas dores, no meio das nossas frustrações. Que você não espere isso acontecer, mas que você possa voltar enquanto é tempo. Porque Ele está sempre disponível, Ele está sempre disposto para que você esteja com o coração aberto, para Ele vir Ele fazer algo novo sobre a sua vida. Que você possa ter essa certeza no teu coração. Amém? Você gostaria de deixar a mim então uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Como essa palavra ela falou teu coração sobre chamado. O que você diria para essas pessoas? Não desistir, sim. E? Não desistir, porque é difícil, é muito difícil. Se fosse fácil, nós já estávamos tudo na glória. Mas não desistir, porque Deus tem promessa. Se Deus falou para você que tem, Ele tem. E se o seu líder é chato, pega no seu pé, deixa ele ser chato, porque ele está tentando te ajudar. Né? A gente não consegue sozinho. Quando tem uma pessoa para te ajudar é mais fácil, o fardo fica mais leve. Então não desiste do seu chamado, porque o que Deus começou lá atrás, Ele é Deus para cumprir até o final. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus, Ele não olha do jeito que você é, Ele olha o seu coração. Na verdade, Ele não olha o que você se tornou, Ele olha como Ele te fez. Provérbios fala muito isso. Então não desiste de você. É difícil. Às vezes dá vontade de sair correndo, dá vontade de sair correndo. Mas Deus, Ele é Deus. E Ele faz todas as coisas. Jesus está voltando, né, gente? Então, a mostra graça do inferno é o calor. Amém. Que Deus, Ele possa ter falado ao teu coração essa noite. Amém. Que você possa entender o propósito e a promessa que Deus Ele tem sobre a tua vida. Que você possa estar aqui, conectados conosco, recebendo aquilo que Deus Ele tem para fazer. Amém? Então eu te convido nesse momento a você fechar seus olhos, a você colocar a mão no seu coração, para que nós possamos orar. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Senhor Deus, cada vida, Pai, que esteve conectada conosco aqui, que possa, Deus, ter tido entendimento do seu chamado, do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Deus, venha nos ajudar, Senhor Deus, todos os dias a perseverar, a não desistir. Senhor Deus, que nós possamos, Deus, estar com o coração aberto para que o Senhor venha, o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós. Que o nosso coração esteja voltado, Deus, que todas as nossas inseguranças, todos os nossos medos, Deus, venha, Deus, o Senhor possa, Deus, estar retirando, que nós não venhamos, Deus, ter dúvida do propósito que o Senhor tem sobre nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, possa abençoar cada vida, Deus, que está nos assistindo nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa ter trabalhado em cada coração. Em nome de Jesus. Deus, se alguma pessoa que está conectada, Deus, tenha dúvida do chamado que o Senhor tem, que essa certeza possa ter vindo essa noite. Que muitas das vezes não será fácil,
mas o Senhor está conosco todos os dias. E que a tua promessa sobre cada uma, Deus, possa, Deus, vir se realizar. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa conexão e por mais uma oportunidade na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se de repente essa noite foi a primeira vez que você está nos assistindo, se você quer ter um encontro com Deus, o telefone do nosso pastor vai aparecer na tela, que você possa entrar em contato conosco, amém? Sábado nós temos o nosso Arena Jovem, às 18 e às 20 horas, e domingo o nosso culto da família, às 10 e às 19 horas, amém? Que Deus possa ter abençoado vocês em nome de Jesus. Mi, muito obrigada pela sua presença, amém? Amém, Rô. Eu que agradeço por poder compartilhar meu testemunho. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Até a semana que vem. Deus os abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh, não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.